Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Olha eu aqui de volta, Marcelo Sena, Academia de Literatura, trazendo para vocês mais uma indicação de livro. E hoje, como eu prometi, a Era do Capital, 1848 a 1845, do historiador britânico Eric Hobsbawm. Continuação, né, da coleção que nós estamos lendo dele, do historiador britânico Eric Hobsbawm, e eu vou trazer aqui no canal uma análise desse livro e vou dizer a vocês se comprem ou não, né? Eu vou dar uma indicação para vocês, certo? Nós já fizemos uma análise desse aqui, ó, A Era das Revoluções. Já tem no canal sobre esse livro aqui. Você procura aí que tem sobre esse livro aí, esse livro aqui no canal. Temos uma análise dele e vamos fazer agora sobre a Era do Capital, que é o segundo, certo? Esse aqui é a Era das Revoluções, 1786 a 1848, aqui no canal Academia de Literatura com Marcelo Sena. E hoje trazemos sobre esse livro aqui, certo? Nós pretendemos trazer sobre esse livro aqui também, que é a Era do Imperialismo, 1875 a 1914. Pretendemos trazer também análise no canal sobre esse livro que está aqui, tá? Então aguarda aí, nós vamos ler, fazer uma análise e trazer para aqui também no canal. Então hoje é desse livro aqui, tá? Eu já vou pedir a você, se você quer apoiar o trabalho, você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, certo? Apoio. E se quiser fazer crítica, faz, né? Alguns fizeram crítica que existia muito livro, certo? Tá, o ambiente estava escuro, então você pode fazer o seguinte, pode nos apoiar a desenvolver mais ainda o trabalho aqui no canal. Como? Tem um PDF que nós deixamos aí, a revista Academia de Literatura, que você pode clicar no link e ir para ele. Se você comprar, você nos ajuda até a melhorar o ambiente, certo? Mas o ambiente por enquanto vai ficar isso aqui com livros, porque o canal é de livros, né? Então são as duas formas de você apoiar, se inscrevendo, dando like, comentando, se quiser criticar, faz parte, né? Devemos crescer com as críticas. Se você quiser nos ajudar, você pode ajudar dessa forma. Hoje vamos falar desse livro aqui, A Era do Capital, de Eric Hobsbawm. Eu sempre vou olhar para aqui porque tá o roteiro aqui no computador, tá, gente? Então, para começarmos, né? O historiador Eric Hobsbawm, ele nasceu, desculpem, não sei se eu falei no outro vídeo, que ele tinha nascido na Inglaterra. Ele não nasceu na Inglaterra, ele nasceu em Alexandria, certo? No Egito, em 1917, né? Dia 9 de julho de 1917. E faleceu no dia 1 de outubro de 1912. Gente, ele é historiador marxista, tá? Vou dizer para você que está aqui, historiador marxista. Então o que é isso? A leitura dele sempre é luta de classe entre trabalhadores, patrões, pobres e ricos, sempre nesse viés, luta de classe, sempre faz essa análise, luta de classe. Então quando você vai ler um livro desse, você tem que ter isso em mente, né? Eu não sou historiador, Marcelo sou formado, não sou historiador marxista, eu sou de outro viés, né? Eu tenho outra leitura, não acho que o mundo só é briga de patrões ricos e pobres, né? O rico é mau e o pobre é bom, não tenho isso na minha mente, tá? O historiador aqui, ele tem, né? Mas ele faz uma análise desse período aqui, 1848 a 1875, o historiador britânico, né? O livro não é uma continuação, esse livro aqui não é uma continuação deste livro, certo? Esse livro aqui pode ser lido independente desse aqui, tá certo? Pode ser lido independente desse, tá? Mas o bom era você ler esse e depois você ler esse aqui, para você entender a continuidade da história, né? Já que trabalha a Era do Capital. O que seria bem a Era do Capital? O período de um boom econômico, um período de mudança significativa no mundo. O mundo ele muda a partir desse período aqui, 1848 a 1875. O mundo tem uma mudança enorme, certo? As pessoas vão imigrar, né, das áreas rurais para as áreas urbanas. Aí esse boom no mundo, o mundo vai mudar significativamente, né? As pessoas vão sair de uma situação de pobreza extrema para uma situação bem melhor,
nesse período aqui. Então o historiador trata disso, né? O historiador vem falar disso bem aqui no livro. Mas qual o princípio, qual o problema? A partir de 1850 até 1880 tem essa grande mudança de desenvolvimento no mundo tecnológico. Ferrovias, comunicações, certo? Comunicações, iluminação, as grandes cidades vão estar iluminadas, um aumento da população enormemente nas grandes cidades, Londres, Berlim, Paris, mais de 1 milhão de habitantes vão começar a morar nessa cidade. Por quê? Porque essas cidades é onde tem o desenvolvimento tecnológico, é onde tem as fábricas para as pessoas trabalharem, para as pessoas terem o seu sustento e melhorarem de vida. O historiador diz o seguinte: com essa imigração toda existem problemas, lógico, certo? Porque não tem um planejamento. Então muita gente vai ficar doente, porque muita gente aglomerada, nem todos conseguem moradias, uns vão ficar na rua e outros vão realmente ter moradias. Começa grandes epidemias nessa época, né? Muita doença vai acontecer nessa época. Pessoas que vinham da zona rural, que não tinham muitas vezes condições de trabalhar em fábrica, uns iam até roubar, outros, né, mulheres iam se prostituir, tinha muito isso também. Mas assim, a esperança que o povo tinha de mudança era bem maior, era significativamente enorme a mudança. Então, nesse período aqui, uma grande mudança na Europa, grande imigração, êxodo em massa dos locais rurais para as grandes cidades. Na rural estava bom? Na zona rural? Não, não estava bom. Estava bom para quem era dono de terra. Pessoas que não tinham condições, não tinham terras, eles iam para a grande cidade para mudar de vida. Assim, eu tenho até parentes que saíram da zona rural e foram para São Paulo na década de 70, tios meus, né? E para mudar de vida, porque queria mudar de vida. Porque sabia que aqui, na nossa região, não teria condições de trabalhar no que eles queriam, e eles imigraram para São Paulo na década de 70, 1970. Veja, então na minha própria família teve essa imigração. Então não é que foi só dessa época, né, de 1848. Não foi só dessa época, né? Até na minha época mesmo de criança teve essa grande imigração. As pessoas saíram de uma região para outra região porque tinham melhoras. Mas o desenvolvimento tecnológico trouxe melhoras, como o historiador fala, né? As pessoas foram para esse lugar. Então, nas grandes cidades, nesse período, ele diz aqui também, olha, tem muita coisa no livro. Aí ele diz que começou o pessoal a alugar suas casas, né, as casinhas para morar, porque precisavam de lugar para morar. Alguns chegavam até só, para depois trazer a família, né, o sonho de trazer a família. Então, aconteceu muito isso. Desse período aí começou o quê? O boom da construção civil. A construção civil tem o seu ápice, certo? Porque aí o pessoal vai alugar muitas casas para morar, muito quartinho, muitos lugares para morar, porque precisavam, e tinham o sonho de trazer seus parentes lá da zona rural. Então, muitos tinham esse sonho, e houve esse boom, né? Se pagar para morar de aluguel, e a pessoa ter o sonho de construir sua casinha para morar, para trazer sua família. Teve muito isso nesse período. Então, as pessoas trabalhavam na fábrica. Ele diz o seguinte: normalmente quem era qualificado nas fábricas, pessoas que estudavam, já começavam a se capacitar nessa época, acontecia o que? Eles cuidavam melhor das máquinas. Pessoas que, aquelas máquinas mais complexas, que a pessoa precisava de mais qualificação para trabalhar naquela máquina, aquelas pessoas que trabalhavam naquela máquina, aquelas máquinas eram bem mais cuidadas. Por que ele diz isso? Porque quando se fez uma análise dessas máquinas, né, quase 100 e poucos anos depois, viram que essas máquinas estavam num estado de conservação bem, porque as pessoas que trabalhavam nessas máquinas eram pessoas que tinham mentalidade diferente. Então, pessoas começaram a estudar para mudar a mentalidade, mudar a visão de mundo, para mudar, consequentemente, tudo na sua mentalidade, na sua cabeça. Então ele diz isso também começou. Mesmo com a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a partir de 1860, né, que tem
na libertação dos escravos, a guerra que vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele passa a Grã-Bretanha a partir de 1860, 70, por aí, nesse período, em produção econômica. Os Estados Unidos, ele tem aquele grande avanço na produção econômica. Muita gente também sonhava em ir para os Estados Unidos, e também tem a Califórnia, que teve ouro, né? Período da Califórnia. Muita gente sonhava em ir para os Estados Unidos para melhorar de vida também. Tem isso aqui também. Então, o historiador também mostra isso no livro aqui. A melhora de vida. Vejam, pessoal, vejam, gente. O que a gente pode dizer? O desenvolvimento econômico se dá muito pelo desenvolvimento da tecnologia. Aprenda isso. O capital que as pessoas investiam em Londres consequentemente, a Inglaterra consequentemente, a Grã-Bretanha consequentemente, que é a reunião, investiam em outros lugares do mundo para haver desenvolvimento econômico, certo? Para haver desenvolvimento econômico em outros países do mundo. Então, o livro, ele é interessante para quem está estudando história, para quem é historiador, para quem sabe o que é esquerda e direita, o que é marxismo e o que é conservadorismo. Muito interessante para esse tipo de pessoa. Então, eu indico esse livro para quem está estudando história, quem quer conhecer história, certo? E também tem que saber onde está pisando, porque o historiador marxista, nem tudo que ele fala aqui eu concordo. Ele fala sobre arte, ele fala sobre nomes de pessoas, como, por exemplo, Charles Darwin foi dessa época e teve muito medo de lançar a teoria da evolução por causa dos conservadores, dos religiosos, certo? Foi dessa época. A literatura teve uma grande expansão nessa época também, a literatura, lembra que no final do século tem Drácula de Bram Stoker, só que ele leu antes. Já no início desse século aqui, 1800, que a gente trata no outro livro, da Era das Revoluções, teve Frankenstein de Mary Shelley, a ciência começa a mudar o pensamento das pessoas. Então, foi uma época de grande avanço que vem, consequentemente, trazer os seus resultados no século XX, certo? Aqui ele fala sobre vestimentas, né, que as pessoas ricas se vestiam bem. Eu, vestido desse jeito, se fosse para a época, seria uma pessoa rica, milionária. Nem tanto, eu não sou rico nem milionário. Mas eu indico esse livro para quem está estudando história, quem gosta de história, quem sabe o que é esquerda e direita, certo? Quem sabe fazer análise. Muita coisa que ele fala eu não concordo, eu coloco às vezes visão do autor, pensamento do autor, certo? O livro tem 460 páginas, certo? Tem gravuras dentro do livro também, certo? Tem gravuras, ele mostra, né? Que gravuras, ele mostra gravuras dentro, certo? Fala sobre arte, sobre música da época, muita coisa mesmo, né? Ciência, religião, ideologia, mundo burguês, né? Os homens se vestem bem, estudar muito, a pessoa consequentemente sabe cuidar da higiene, se conhecer pessoalmente. É como fala até o Roberto Sapolis no seu livro Comporte-se, né? Quanto menos a pessoa tem conhecimento, quanto menos tem cultura, mais problema tem de saúde, certo? Então, falei sobre isso. Então, eu indico para essas pessoas, tá? O livro é independente de leitura da Era das Revoluções, a Era do Capital, mas eu indico para pessoas que querem estudar história, querem conhecer. Desse autor, a próxima resenha que eu vou trazer, que eu vou começar a ler, é a Era dos Impérios. É esse aqui, certo? É esse aqui. Tenta trazer, tá? Vai ter outros resenhas no canal, mas desse autor, Eric Hobsbawm, o próximo que eu vou trazer é a resenha desse livro aqui, tá certo? E depois a gente encerra. Então, Marcelo Sena aqui na Academia de Literatura, trouxe para você hoje a Era do Capital. Eu já vou pedir a você que quer apoiar nosso trabalho, dá o like, ativa o sininho, comenta, compartilha. Quer criticar, critica. Quer dar uma força para a gente melhorar o ambiente, tá? O som. Tem um link aí que você pode clicar, comprar a nossa revista Academia de Literatura, como se tornar um leitor, como criar o hábito da leitura. Você pode também ajudar com o Pix, também tem aí o Pix, se você rolar na barra, você vai ver. E na Academia de Literatura temos o dever, o trabalho de trazer sempre aqui análise de história, literatura, quadrinhos, sempre tem vídeo aí no canal, contos também. O próximo que eu vou trazer é de Lima Barreto, tá? Não se esquece não, a gente vai trazer aqui,
que é sobre a Nova Califórnia, de Lima Barreto. Vamos tentar trazer esse conto também. Então fica conosco, vem com a gente, se inscreve, dá o sininho e vem com a gente. Marcelo Sena, Academia de Literatura. Um abraço e até o próximo vídeo.